Saúde Brasil apresenta 5 dicas para incluir a atividade física na sua rotina. A atividade física faz bem para as pessoas de todas as idades e traz benefícios para o corpo e para a mente. Vamos ver 5 dicas bem legais? Dica 1. Identifique formas de se movimentar mais durante a sua rotina. Por exemplo, troque o elevador pela escada ou caminhe até a feira. Dica 2. Encontre um lugar perto da sua casa ou do seu local de trabalho ou estudo para realizar atividades físicas. Lembre-se que você também pode fazer atividade física em casa. Dica 3. Faça as atividades físicas que você gosta e se sente bem em fazer. Dica 4. Procure as iniciativas que ofereçam a prática de atividades físicas, exercícios físicos ou esportes, como um polo do Programa Academia da Saúde e outras ações das secretarias municipais. Dica 5. Se você gosta de fazer atividade física com alguma companhia, convide amigos, familiares ou colegas de trabalho. Movimente-se mais e faça atividade física. Até a próxima! Quer mais dicas? Acesse o site do Saúde Brasil. Saúde Brasil apresenta 5 dicas para identificar a intensidade das atividades físicas. Você sabia que existem diferentes intensidades de atividades físicas? Podem ser leves, moderadas ou vigorosas. Veja essas 5 dicas para identificar a intensidade das atividades que você pratica. Dica 1. Observe os batimentos do seu coração. Nas atividades físicas leves, os batimentos do seu coração aumentam um pouquinho. Nas moderadas, aumentam mais do que o normal. E nas vigorosas, aumentam muito mais. Dica 2. Observe a sua respiração. Nas atividades físicas leves, há pequeno aumento da respiração. Nas moderadas, você respira mais rápido do que o normal. E nas vigorosas, você respira muito mais rápido do que o normal. Dica 3. Tente conversar. Se você conseguir conversar normalmente, a atividade física é leve. Se tiver dificuldade para conversar, é moderada. E se não conseguir conversar, é vigorosa. Dica 4. Tente cantar. Se você conseguir cantar uma música, a atividade física é leve. Nas atividades moderadas e vigorosas, não é possível cantar. Dica 5. Dê uma nota de 0 a 10 para o esforço realizado durante a prática de atividade física. Se numa escala de 0 a 10 você percebe que o seu esforço para praticar a atividade física está entre 1 e 4, então ela é leve. Se o esforço for entre 5 e 6, é moderada. E se for entre 7 e 8, é vigorosa. Para saber mais, acesse o site www.gov.br/saúde/Saúde Brasil. Quando você tem uma vida ativa praticando atividade física, está melhorando a sua qualidade de vida e a sua saúde. O Guia de Atividade Física para a População Brasileira traz informações e recomendações para que você tenha uma vida fisicamente ativa. Quanto mais cedo a atividade física se torna um hábito na sua vida, maiores os benefícios para a sua saúde. Baixe o Guia de Atividade Física para a População Brasileira agora mesmo. Saúde Brasil apresenta 5 dicas para proteger o seu coração. As doenças cardiovasculares são uma das principais causas de morte no mundo. Mas, com atitudes, dá para se prevenir melhor. Vamos ver 5 dicas? Dica 1. Coma mais alimentos in natura ou minimamente processados e evite o excesso de gorduras, sal e açúcar. Dica 2. Pratique atividades físicas regularmente. Os exercícios protegem o seu coração e equilibram o colesterol. Dica 3. Mantenha um peso saudável. Assim, você diminui o risco de um AVC e infarto. Dica 4. Fique longe do cigarro. Fumar aumenta as chances de desenvolver doenças do coração. Dica 5. Procure um serviço de saúde ou uma unidade básica de saúde para identificar fatores de risco e para saber como anda a sua saúde. Cuide bem do seu coração, que ele vai bater mais feliz. Até a próxima! Quer mais dicas? Acesse Saúde Brasil apresenta 5 dicas para manter um peso saudável. Manter um peso saudável traz muitos efeitos positivos.
Confira 5 dicas que você pode adotar já. Dica 1. Procure saber se você está com excesso de peso. A obesidade é um fator de risco para outras doenças. Você pode verificar isso utilizando a função Peso Saudável no app Conect SUS. Dica 2. Se estiver acima do peso, perder 5% ou mais pode melhorar a sua saúde de forma geral. Dica 3. Ter uma alimentação adequada e saudável traz inúmeros benefícios e contribui para a manutenção do peso saudável. Dica 4. Alimentos ultraprocessados são pobres em nutrientes e ricos em aditivos químicos, calorias, gordura, açúcar e sódio. O ideal é ficar longe deles. Dica 5. Pratique atividade física regularmente. Uma vida fisicamente ativa traz mais saúde e bem-estar. Lembre-se, cuidar da saúde é um exercício diário e constante. Até a próxima! Quer mais dicas? Acesse o site do Saúde Brasil. Olá, boa noite a todos vocês que nos assistem nesse momento. Eu sou o professor doutor Gustavo Aires de Arruda, sou docente na Escola Superior de Educação Física da Universidade de Pernambuco e sou o coordenador do grupo de pesquisa em estilos de vida e saúde. Hoje eu tenho o prazer de moderar o 15º diálogo virtual com o tema Método Pilates Clássico, Fundamentação para a Intervenção Profissional em Educação Física. Peço para que você que está nos assistindo neste momento, já deixe aí o seu joinha, clique no joinha, ative o sininho de notificações aqui no nosso canal do YouTube, porque dessa maneira você vai ajudar a gente a levar esse programa para mais pessoas e também vai ficar sabendo dos próximos eventos que nós vamos realizar. Peço para que você, nesse momento aí, compartilhe também o link. Pega o link dessa live aqui, manda pelo WhatsApp para os seus colegas, para quem você sabe que pode ter interesse nesse conteúdo. Hoje, nós temos o privilégio de contar com a participação da professora doutora Maritza Lorsley Silva Ramírez. Eu vou apresentar agora, falar um pouquinho do currículo da professora Maritza, mas antes de iniciar aqui essa palestra, né, que ela vai trazer para a gente esse tema tão interessante, é legal a gente conhecer um pouquinho da história, da trajetória acadêmica da nossa palestrante de hoje. A professora Maritza é graduada em Educação Física pela Universidade de Pernambuco, a UPE, especialista em Fisiologia do Exercício pela Universidade Gama Filho, do Rio de Janeiro. Ela fez mestrado e doutorado em Educação Física no Programa Associado de Pós-Graduação em Educação Física UPE-UFPB. É líder do Grupo de Estudos Socioculturais em Educação Física,
é docente, nossa colega aqui de trabalho, docente na Escola Superior de Educação Física da UPE. No seu currículo, é possível verificar que ela fez diversos cursos sobre Pilates e tem diversos projetos de pesquisa e trabalhos científicos com a temática Pilates. Muitos trabalhos bastante interessantes aqui. Ela tem experiência docente na área de Educação Física e Esportes, Educação Física e Saúde, Sociologia e Antropologia do Movimento, Psicologia do Esporte e, não poderia ser diferente, experiência também em Pilates. Nós vamos agora para um momento muito interessante, gostoso, que é quando a gente conhece um pouco melhor agora a nossa palestrante de forma um pouco mais informal, tá? Vamos lá. A gente fez algumas perguntas para a professora Maritza e ela nos respondeu. Então, ela contou para a gente o seguinte. Ela contou que praticou exercícios a vida toda, especialmente modalidades individuais, como natação e ginástica artística. Ela também nos disse que decidiu ser profissional de educação física porque, palavras dela, que abre aspas, tá? Queria trabalhar rodeada de saúde e proporcionalmente menos doenças. Já sabia que queria trabalhar com Pilates mesmo antes de iniciar a graduação. E o meu primeiro curso foi feito quando eu ainda estava no 3º período. Então, aqui um depoimento da Maritza para a gente. O hobby dela é viajar e sempre procura conhecer cafeterias e praticar Pilates em algum estúdio local, onde ela está. Ela adora trabalhos manuais e tudo mais que estimula a criatividade. E nos contou também que, nas aulas dela, abrindo aspas aqui, quem foi aluno sabe que nas aulas sempre tem cartazes, adesivos, post-its, canetas e dinâmicas. Se eu conseguir juntar tudo isso com uma boa conversa filosófica e repleta de subjetividades, estarei feliz. Fiz mestrado, doutorado, me voltando para questões socioculturais e psicossociais. Tudo a ver, né? Ela deixou essa perguntinha para a gente aí, para fazer a nossa reflexão. Um currículo bastante interessante, diversificado, que se mistura aí a dedicação acadêmica, né, com o prazer, com o gosto, pelo que ela vai falar hoje para a gente, né, o Pilates, a prática física, exercício físico. Então, com vocês nesse momento, a professora Maritza. Maritza, eu passo agora a palavra para que você possa fazer aí a sua palestra. Se quiser comentar mais alguma coisinha também, fique à vontade, tá? Você vai testar a projeção também. Tá, ok. Boa noite, todos me ouvem? Tudo certo com minha voz? Excelente. Muito bem. Eu queria agradecer, né, antes de tudo, pelo convite, né, ao GPES, mas através aí da pessoa, né, do professor Gustavo e do professor Daniel, né, que também está aí nos bastidores, né, também a todos os presentes, né, aqui nesse encontro, nesse diálogo virtual, né, pela honra de poder compartilhar e aprender também a partir desse diálogo, né, que vai ter um momento aí que a gente vai trocar bastante informações. Agradeço aí a descrição, né, bem bacana, assim, poder trazer um pouco, né, rememorar um pouco todo esse percurso, né, até aqui. Então é isso, eu agradeço bastante. Valeu, Maritza. Se você quiser agora colocar a projeção dos seus slides aí, eu já te dou o ok. Os alunos ficam curiosos para conhecer. Pronto, seus slides estão aparecendo. Está tudo ok neste momento. Tá bom? Pode ficar à vontade, então, para iniciar a sua apresentação. Aproveite a palestra. Muito bem, então vamos começar, né, a conversar um pouco sobre essa temática que, como eu fui muito bem apresentada, e eu agradeço muito por isso, mas é uma temática que, de fato, está presente, né, na minha formação, mas também no âmbito pessoal, né? Então, para começar, né, a fazer esse bate-papo sobre o Pilates clássico, né, principalmente focando um pouco nessa fundamentação, né, nesse pontapé inicial para a intervenção do profissional da educação física, né, eu acho que é necessário fazer uma breve retrospectiva da minha história com o método Pilates, né, e aí como, né, muito bem foi falado aí pelo professor Gustavo, né, antes da graduação, antes de eu ingressar no curso de Educação Física, eu já tinha uma certa convicção de que seria com o método Pilates que eu iria trabalhar, né, e esse meu primeiro
contato, né, foi através de uma necessidade pessoal, né? Eu precisei me recuperar de uma questão que eu tive há muito tempo atrás, logo antes de ingressar na graduação, né? E o método Pilates, ele começou ali como uma forma de me ajudar, pessoalmente me ajudar, né, nesse processo. E quando eu ingressei, né, eu sabia que eu poderia atuar, quando eu ingressei na Universidade de Pernambuco, eu sabia que eu podia atuar em várias outras áreas, como eu tive, né, o prazer, né, de atuar realmente, de conhecer outros aspectos da educação física, mas o Pilates era uma certeza, né, de fato era uma certeza. Então, essa minha primeira formação foi muito cedo, né, onde eu já comecei a trilhar um caminho lá dentro, que sempre se voltou para algumas características do método, né, e características essas que a gente vai conversar um pouquinho daqui a pouco, mas especificamente com esse cuidado, essa atenção aos detalhes, né, ao estudo de que considera o ser humano muito diverso, claro, né, complexo, e por isso mesmo extremamente interessante, né, interessantíssimo. Então, depois de alguns bons anos, né, de formação, de prática profissional, eu retornei à ESEF, né, a Escola Superior de Educação Física da Universidade de Pernambuco, como docente, né, junto com colegas, consegui implementar, né, o Pilates clássico na extensão, né, com o programa Master Vida, e daqui a alguns poucos semestres na graduação também, né. E aí, nesse período, eu fui fazendo algumas formações completas no método Pilates, formações essas que me deram uma base e uma paixão ainda maior, né, pelo que eu venho fazendo nesses anos, e são bons anos, né. Atualmente eu estou fazendo uma outra formação em uma escola de Pilates, né, então, ou seja, a gente nunca para de estudar, né, a gente nunca se satisfaz com isso, principalmente quando a gente se identifica com algo, né, é importante a gente estar sempre em busca de mais e novos conhecimentos. E aí eu estou numa escola maravilhosa, onde tem uma troca e um aprendizado que seguem respeitosamente pelo caminho do cuidado, pelo caminho do respeito aos corpos que se movem na nossa frente e a qualidade de vida, né? Então, eu acho que esse caminho trilhado, ele vai ser legal, assim, talvez para a gente entrar nesse universo do Pilates, sabendo que existe alguém aqui, né, que teve uma relação muito pessoal, mas também profissional. Então, eu levei um hobby, né, uma questão minha, né, para a minha profissão. E isso me dá muito prazer e orgulho falar disso, né? Por isso, novamente, eu agradeço. Então, vamos começar, né, pensando assim, o que eu estava pensando, né, quando eu, né, quis trazer algo sobre o método para cá, né? E a minha linha de raciocínio foi assim, olha, primeiro de tudo é que existe realmente uma falta de propriedade sobre o método Pilates da forma mais original, vamos pensar assim, né? De como realmente ele foi criado, de suas características, e isso fez com que, no decorrer dos anos, né, muitos mitos, muitas crenças em torno desse método, eles fossem, né, tomando aí uma proporção gigantesca. Isso tem a ver muito com a formação profissional, né? Então, o método Pilates, por exemplo, ele não está nas formações de ensino superior, né, nos cursos de graduação, ele tem algum quê ali, um início, talvez um entusiasta como eu, né, que de certa forma tenta trazer um pouco desse método. E essas questões, elas vão impactar diretamente na sociedade, que termina não se beneficiando do potencial que o método, né, tem, do potencial que esse método poderia proporcionar em termos de benefícios. E pensando nisso, então, a gente vai começar falando sobre o que seria esse método, né? Então, o método ele foi criado pelo Joseph Pilates, que é esse senhor aí, né, da foto. Joseph Pilates, um alemão, obstinado a transformar a saúde e o modo de viver pouco ativo da população desde muitos anos atrás, né? E com referências diversas de movimento, juntamente com a inclinação para vertentes naturalistas, né? Então, ele trouxe sempre exemplos do mundo animal e da forma mais orgânica e natural com que as crianças, com que os sujeitos se movimentam,
né? E assim ele criou um método que ele chamou originalmente de contrologia. E o nome Pilates, ele na verdade veio bem depois, né, como uma forma até de homenagear, referenciar o seu criador, né? Então a contrologia, ela vai envolver, né, o equilíbrio entre corpo, mente e espírito, tá? Isso palavras do próprio Joseph Pilates, né, em livros que ele escreveu. E essa tríade, na verdade, elas são tratadas aqui por mim, né, nesse discurso separadamente, como uma forma, na verdade, de reafirmar que eles não podem e não deveriam ser pensados e trabalhados de forma isolada. E aí, dessa forma, o próprio Joseph Pilates, ele traz, né, uma citação, ele traz uma ideia que, idealmente, os nossos músculos, eles deveriam obedecer à nossa vontade. Racionalmente, nossa vontade não deveria ser dominada pela ação reflexa dos nossos músculos. E aí, dessa forma, eu trago a ideia de consciência, né, de que contrologia é, de fato, a arte de controlar o seu corpo em movimento, né? De estar presente naquela ação, naquele exercício, tanto que, né, outros fatores, outros benefícios, né, que a gente vai começar já já, eles vão sendo, né, agregados ao método, tá? Então, o método seria considerado uma técnica de condicionamento físico e mental, tratados aí como unidade, né, como eu falei anteriormente, valorizando um corpo uniforme e uma mente sadia, portanto. E dessa forma, né, constituindo aí uma técnica, né, um sistema de exercícios que faria com que a gente conseguisse realizar nossas atividades da vida diária com espontaneidade e prazer, palavras do próprio Joseph Pilates, né? E aí ele traz uma ideia bem interessante, né, de casa, né? Então ele fala o seguinte: uma mente sã que habita um corpo que está doente é como uma casa que tem um teto de cobre, né? Mas que foi construída sobre um terreno de areia com bases muito instáveis, né? Em contrapartida, o contrário, né? Um corpo que é são, mas abriga uma mente que está doente, né? É como uma casa que tem uma base sólida, que tem um fundo, uma base de pedra, mas tem um teto de papel. Então, o ideal é que a gente tenha, né, ou através da prática do método Pilates, a gente consiga alcançar uma mente sã que habita um corpo são, né? E dessa forma a gente faz essa analogia de que a gente tem uma casa construída com teto de cobre em uma base, uma superfície de estrutura forte, de estrutura sólida, né? Como estrutura de pedras. Então, essa ideia do método Pilates, né, é uma ideia do Joseph, né, do Joseph Pilates. Mas na minha tese de doutorado, né, e que eu investiguei de fato o método Pilates através de uma pesquisa qualitativa, né, e fiz entrevista com vários praticantes do método Pilates clássico daqui de Recife. E depois de analisar todas as informações coletadas, eu pude constatar alguns pontos importantes no que diz respeito a como os praticantes, então, né, não mais na visão de Joseph Pilates, mas como os praticantes do método, eles conseguem entender esse método, né, conceituá-lo. E aí a gente tem várias categorias de análise, né, que são esses balões brancos, tá? Então, quando a gente foi perguntando aos sujeitos, né, eles foram dando respostas, a gente foi juntando essas respostas em blocos por contextos similares, né? E aí a gente identificou que, por exemplo, tinham alguns dos alunos, né, dos praticantes que participaram da pesquisa, que trouxeram que o método Pilates era um tipo de exercício, inclusive, que tinha uma característica muito voltada para os alongamentos, como, né, era de se esperar. Visto que é uma crença, um mito de que o método Pilates ele trata somente de exercícios de alongamento, né? Mas também a gente tem, né, algumas concepções do Pilates que são a partir das suas características, que de início foram reveladas como diferentes do que eles estão acostumados, então tinha um caráter muito alternativo da maioria das práticas corporais que a gente tem popularmente, né, nas academias, no fitness, na área da saúde, né, e etc. E aí,
mas uma questão também muito respeitosa em relação aos limites dos praticantes, né? Portanto, flexível, adaptável, onde isso já traz um elemento importante de que se é flexível, adaptado e respeitoso, todo mundo pode praticar, tá? Ela foi conceituada também através de seus benefícios, né? É natural, quando a gente pergunta às pessoas o que é Pilates, elas dizem Pilates. É um exercício que traz isso. Então, é muito comum, né, que os benefícios sejam tidos como uma forma de conceituar. E aí, esses benefícios, eles tiveram características, né, plurais, mais flexibilidade, mobilidade, postura, né? Essa questão da respiração, que a gente vai conversar um pouco mais à frente, fortalecimento muscular, né? Essa conexão de consciência com o movimento, né? Mas alguns aspectos importantes é que os próprios praticantes, eles trouxeram, né, uma visão de o método Pilates ser uma prática integral, que trabalha o corpo como um todo, né, e demais aspectos que constituem o ser humano, como, por exemplo, aspectos emocionais, aspectos cognitivos, aspectos sociais, né, e, claro, como uma prática que se orienta para a saúde, né, para um bom envelhecimento, por exemplo, e para uma consciência de saúde, que vai valorizar, né, principalmente a adoção de cuidados em saúde, que o Joseph Pilates já trazia nas suas orientações, né, nos seus livros, inclusive. Então, ele não falava só do seu sistema de exercícios, ele trazia a importância do sono de qualidade, de uma dieta balanceada, da higiene, né, do contato do sol com a pele diariamente, das horas de lazer. E ele alegava que para tudo isso acontecer, a gente precisava ter uma boa condição física, né? Então, ele já traz, né, uma orientação muito mais plural. Então, a gente já consegue perceber o método como algo que vai para além de uma proposta de exercícios ou um sistema de exercícios, né? E aí, existem alguns princípios que são norteadores, né, para a prática do Pilates. Esses princípios norteadores, inclusive, caracterizam se a gente está praticando ou ensinando Pilates de fato, ou se é alguma coisa ali que talvez tenha característica de outras metodologias, né? Então, um princípio de orientação, um princípio norteador, né, que vai caracterizar que Pilates é Pilates, por exemplo, é a respiração. Que, embora a respiração não seja a primeira coisa a ser ensinada, por exemplo, numa aula, né, visto que todo mundo aqui consegue respirar, então existem outros pontos primários que a gente, né, vai tentar ensinar e puxar do aluno no primeiro momento de aula, né? Mas essa respiração, ela precisa ser valorizada, inclusive para garantir que o pulmão, né, que os pulmões, eles realizem sua função de oxigenar e de limpar os órgãos. E esse limpar, né, daqui a pouco a gente vai trazer esse elemento aí. Assim, seria importante, por exemplo, que na inspiração os pulmões sejam preenchidos com a máxima quantidade de ar, e na expiração que a gente esvazie completamente, retirando o ar impuro, né, que já fez aquela limpeza nos órgãos, no corpo como um todo, nos órgãos, e etc. Então, isso também tem uma relação muito com o movimento acontecendo, de forma que a respiração ela vai ser facilitada pelo movimento e vice-versa. O movimento também vai ser facilitado pela respiração, né? E a gente vai mostrar alguns exemplos disso mais à frente, né? No que diz respeito ao princípio de concentração, né? Esse princípio orientador, né? Balizador de concentração, é preciso que os praticantes eles estejam presentes, focados, concentrados no que eles estão fazendo, né? E eu comentei isso quando eu falei que a contrologia ela é a arte de controlar seu corpo em movimento. Então, para isso, você tem que estar focado, tem que estar presente, né? E dessa forma, a gente consegue deixar passar, né? Faz uma limpeza aí na nossa mente de pensamentos que os desviem do corpo deles em movimento, do corpo dos alunos em movimento, né? Inclusive, esse aspecto, né? Ele foi encontrado também na minha pesquisa, né, na minha tese de doutorado, foi encontrado como sendo uma das principais razões para a redução de estresse e da ansiedade dos praticantes, né? De fato, o estresse, isso foi verificado de forma aguda, né, durante o exercício e logo após, mas, de fato, o aspecto estressor, ele está lá.
aquela formiguinha, né, aquela pulguinha atrás da orelha que nos preocupa, que nos estressa, que nos deixa ansiosos, ela permanece lá. O Pilates, ele não tira isso, né? O que ele proporciona a curto prazo, né, é uma mudança de foco, né? Uma mudança de perspectiva, uma forma de olhar diferente. E a longo prazo, de forma cumulativa, uma resiliência, né? Para que a gente consiga tratar esses aspectos que nos estressam, que nos dão ansiedade, de maneira diferente. Né? Além de aspectos sociais, né? Então a gente está envolvido com uma série de outras pessoas que têm um objetivo comum, né? Quando a gente está numa aula coletiva, e essas pessoas, elas juntas ali, elas parecem criar uma cadeia, né? Em que o método Pilates, ele fica em evidência, né? Pelo menos por aqueles 60 minutos, 50, 60 minutos de aula, né? Fazendo com que transforme um pouco a forma de lidar das pessoas em relação a algumas questões. Né? Em relação ao desenvolvimento uniforme e integral do corpo, né, parte do princípio de que todo o corpo vai participar da execução do movimento. Dessa forma, nenhum membro vai ser valorizado ou exercitado mais do que outro. Então, na aula de Pilates, não existe essa de que hoje é o dia do braço, amanhã é o dia da perna, e no outro dia é o dia de trabalhar o tronco, o centro. Né? Então, todo esse desenvolvimento do corpo, ele é feito de maneira integrado, né? Desculpe. Tenham em mente, inclusive, né, que a contrologia não está interessada em mover partes isoladas, né, e desenvolver músculos salientes, por exemplo, mas um corpo flexível, um corpo móvel e um corpo funcional, né? E para isso ele vai propor, o Joseph Pilates propõe, né, exercícios que movimentem esse corpo em diversos posicionamentos, de diferentes maneiras, inclusive compensando as posições e os padrões de movimento que foram realizados anteriormente. Então, um exemplo disso é que, inclusive o próprio Joseph Pilates escreve isso no seu livro, é que quando a gente enrola a coluna, a gente desenrola, né? Então, esse movimento do roll-up, de enrolar a coluna para sentar, então eu começo de uma posição deitada, com as costas no chão, decúbito dorsal, e eu enrolo a minha coluna para sentar. Quando eu faço isso, claramente eu tenho um achatamento, né, uma pressão maior nos pulmões, por exemplo. E aí eu induzo esses pulmões a expulsarem essa caixa torácica, né, com esse movimento, a expulsar todo o átomo de ar que tem ali dentro. Quando eu desenrolo e volto a deitar, eu dou espaço para o meu corpo, eu dou espaço para o meu pulmão. E aí é o momento em que eu dou espaço para o ar entrar. Então, esses movimentos de ir e voltar, eles tanto favorecem, né, a circulação sanguínea e a respiração, mas também eles mostram que o nosso corpo é capaz de fazer movimentos em todos os sentidos, e isso é valorizado dentro da técnica do Joseph Pilates, né? Um outro princípio de orientação é o princípio da caixa, né? A lógica da caixa. Então, a caixa nada mais é do que esse cilindro, né, que envolve aí do ombro para baixo, né, especificamente a cintura escapular, né, o centro do corpo, parte anterior, lateral e posterior, esse cilindro que envolve o nosso tronco, né, mas também a parte do assoalho pélvico, glúteos, adutores, parte interna de coxa, né? Então, essa lógica da caixa, ela dá para a gente a ideia de um ponto de ancoragem. Então, a gente tem um centro que está conectado, com os músculos todos trabalhando em harmonia, né? E esse centro que é pressionado, que é contraído, né? E aí entenda centro-caixa, né? Junta aí cintura escapular, glúteos, adutores, né? Ele consegue proporcionar para a gente uma possibilidade de mover membro superior, braços e pernas, né, membro superior e inferior, de uma forma que a gente não se desorganize. Então, a gente tem um ponto de ancoragem, um ponto fixo, né, em que a gente permite amplitudes de movimentos feitas com qualidade, sem titubear, sem balançar, sem perder estabilidade, sem machucar. E aí, isso é, inclusive, um dos aspectos que estão relacionados a vários artigos, como esse que eu apresento aí, né, abaixo, uma citação dele,
que é uma meta-análise, uma revisão e meta-análise, que traz, por exemplo, a reunião de vários trabalhos que investigaram o método Pilates e essa ativação, o fortalecimento da musculatura central, né? Que é o que a gente vai entender aí como esse conceito de caixa. E essa ativação da musculatura central, né, dessa caixa, é inclusive responsável pelos benefícios que a maioria das pessoas conhece do método Pilates. Melhora da postura, do alinhamento, equilíbrio da cintura escapular, ombros, escápulas com a cintura pélvica, né? A redução daquela circunferência abdominal, daquele abdômen protuso. Então, a gente tem uma conexão desse centro, uma contração muscular, né, baseando-se nesse centro, e isso tem a ver, inclusive, né, como eu falei já, com esse princípio norteador aí da caixa, tá? Então, Maritza, como é essa prática, né? Como acontece o método Pilates, né? Na prática, como é? Como é uma aula? Como é que eu chego? Como é que eu faço? Né? Como ela acontece? Então, o Joseph Pilates, ele criou sequências de exercícios. Essas sequências, elas podem ser praticadas no trabalho de mat, que é o Pilates de solo, né? Que é o que chama aí de mat work, que está exposto para vocês, né? E tem uma sequência no Reformer, que é um equipamento com molas, né? Então, o Reformer, ele é um equipamento bem familiar até do método Pilates, que utiliza 4 molas, né, com resistência. E para quem conhece musculação, ele seria algo um pouco parecido com um hack ou um leg press na posição deitada. Então, esse carro desliza e as molas criam essa resistência para um carrinho que a gente pode utilizar em diversas posições, deitado, sentado, de pé. Tá? Então, o Joseph Pilates, ele criou um sistema de exercícios em que o mat work e o reformer, ele tem uma ordem. Então, a gente tem o exercício 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai. Né? Existe uma sequência lógica para a prática desses dois, né, desses dois sequências. Enfim, e aí o mat Pilates, o mat work e o reformer, eles seriam então tidos como uma espécie de carro-chefe. Eles ocupam um percentual maior de uma aula, né? É nele, por ele se repetir, inclusive, por ele ter mais exercícios que são feitos numa lógica onde o primeiro prepara para o segundo vai preparando para o próximo e assim por diante, né? Eles ocupam realmente uma parte principal da aula, uma parte maior da aula, e eles são um aspecto balizador. A gente pode utilizar isso como uma avaliação. Então, o meu aluno fazia tantos exercícios, ou fazia tais exercícios, e depois de um determinado tempo ele faz mais ou ele faz melhor. Então, a gente consegue, através dessa sequência, inclusive avaliar, né, como está a progressão do aluno em relação ao método. A gente tem também outros equipamentos e exercícios dentro desses equipamentos que iriam configurar esse sistema. Iriam dar para a gente, por exemplo, elementos para a gente corrigir as necessidades específicas dos alunos ou trabalhar com as suas questões patológicas, dores, problemas osteoarticulares e etc. E ensinar, inclusive, movimentos do mat work ou do reformer que os alunos talvez precisem de uma ajudinha a mais, né? De um tempo a mais ou de uma conexão diferente. E aí, dentro desse sistema inteiro, que envolve o mat work, o reformer e os equipamentos, a gente tem as cadeiras, que seria aí a chair, né? Existe mais de um tipo de cadeira dentro do método Pilates, né? Então, a gente tem a cadeira maravilhosa, que é a Wunda Chair. Temos a High Electric Chair, que seria a tradução de cadeira elétrica, e temos a Baby Chair. Cada um tem as suas características, né, e pode trazer aí algumas correções ou aprimoramentos de movimentos para que o aluno lá no Reformer e no MET ele consiga avançar, né? Temos o Cadillac, que é um equipamento interessante porque ele é uma cama alta, né, que tem barras superiores na horizontal que permitem que o aluno faça alguns movimentos em suspensão. Então, ele consegue se pendurar, tem um trapézio, né, nesse equipamento, bacana. Esses dois bloquinhos aí que eu falei, eles são, né, tem a resistência de molas, que é uma característica do método Pilates. Então, o método Pilates ele vai trabalhar a partir de uma lógica de resistência elástica, né, de uma resistência dada pelas molas. E a gente tem a família dos barris,
né? Que na representação aí a gente tem o ladder barrel, onde a gente tem um barril, uma parte mais arredondada, que permite uma acomodação interessante da coluna, com um espaldar, uma escadinha na ponta. E da família dos barris, a gente tem também o spine corrector, que é um barril menorzinho que fica no chão, e tem o small barrel, que é um barril menorzinho ainda do que o spine. Então é como se fossem 3 alturinhas, assim, né? De uma forma geral, mais simples de entender. O barril é o único, a família do barril são os únicos que não trabalham com a resistência de molas, né? Mas eles permitem um trabalho que vai acoplar informações e elementos para o sistema que Joseph Pilates criou. Então, basicamente, seria assim, a gente tem um carro-chefe que tem sequência, que é o Network ou Reformer. No finalzinho da aula, a gente pegaria algumas informações ou necessidades dos alunos e levaria ele para os corretivos, que seriam esses equipamentos, essas famílias aí, né? E o final da aula seria aí com algumas outras séries ou alguns outros exercícios de finalização de aula. E tem mais ou menos um norte, né, para a gente fazer uma montagem de aula ou trabalhar as aulas de Pilates. E aí, para finalizar as aulas, a gente pode, por exemplo, usar exercícios encostados na parede, fazendo algumas sequências de movimento, alguns exercícios que foram propostos pelo Joseph Pilates, que são as séries de wall, da parede. Tem as séries que trabalham com halteres, né, as séries dos weights, e o Magic Circle, que inclusive está em várias academias, em vários estudos de treinamento funcional, que é aquele arco flexível que a gente pode pressionar ele, né? E é bem interessante porque todos esses trabalhos de finalização de aula, além de outros que existem, né? O aluno ele sai pronto e alinhado para as suas tarefas diárias. Então, ele não sai massageado, ele não sai relaxado, ele sai pronto. Isso quer dizer que ele sai ativo, conectado, né? Então, a aula de Pilates, ela tem essa proposta, não de amaciar a carne e deixar, né, o aluno mais relaxado e mais pronto para dormir, mas no sentido de deixar ele preparado, né? Que é uma diferença interessante. E aí, esses exercícios de finalização de aula, eles proporcionam uma simetria da caixa, inclusive. Então, a gente sempre vai finalizar ou vai tentar finalizar a aula de forma que a gente garanta que os alunos estão ativos, conectados, com a cintura escapular, né, no posicionamento correto, com o centro contraído, com os glúteos ativos, com a parte interna da coxa ativa, né, e aí ele sai, né, completamente alinhado, até com uns poucos centímetros a mais, talvez, né, de estatura. E aí, essa prática, pensando aí nos alunos, né, prioritariamente ela deve ser feita descalça, mas pode-se ter o uso de meias, né? Mas uma coisa bem interessante é que ela vai prezar sempre pela qualidade dos movimentos, em detrimento da quantidade. Então, a gente vai encontrar aí alguns exercícios que a gente vai fazer 3 vezes, 5 vezes, 10 vezes, né? Porque o que mais importa é que o aluno ele consiga fazer muitos exercícios com qualidade e não poucos exercícios muitas vezes e sem qualidade. Não sei se isso fica claro, né? Então, quanto mais a gente dá possibilidades de movimentação para os nossos alunos, melhor, né? E isso, né, é uma característica do método Pilates de Joseph, que é prezar muito pela precisão dos movimentos, pela qualidade dos movimentos, né? E pensando nos professores, que talvez eu esteja falando para muitos professores ou futuros profissionais, né, do movimento, os bons comandos. Quando a gente dá para os alunos comandos assertivos, a gente garante que ele faça os exercícios com qualidade, que ele atinja aqueles princípios norteadores, né, que a gente já conversou no início, que é a lógica da caixa, da respiração, né, e o desenvolvimento uniforme do corpo, mas principalmente que a gente permita que o aluno se conecte com ele mesmo na prática. Então, se a gente fala muito o tempo todo, ou dá muitos comandos, ele fica confuso. E aí, eu faço o que primeiro? Eu contraio aqui ou aqui? Eu levanto um braço, né? Então, os comandos para o método Pilates, eles precisam ser muito direcionados, muito assertivos. Então, é identificar que a gente pode visualizar que o aluno precisa de muitas coisas, mas o que é que ele precisa primeiro? E, acima de tudo, o aluno precisa, antes de tudo, ter a possibilidade de se mexer
de se mover. Quando a gente enche ele de muitos comandos, a gente trava, ele não sabe o que faz primeiro. Ele respira, ele contrai o abdômen, né? Ele faz o quê primeiro? Dessa forma, a gente consegue garantir que ele faça, que ele comece, que ele sinta o corpo dele, que ele respeite o que o corpo dele está fazendo naquele momento, e isso também é uma visão que o professor, né, ele precisa ter, né? E depois a gente vá paulatinamente fazendo os ajustes que são necessários para auxiliar nossos alunos, né? Então, Maritza, eu não tenho equipamentos de Pilates, eu não tenho acessórios, né, do método Pilates. Eu posso praticar? Eu posso pensar em começar a ensinar algo? Sim, claro, né? E a gente tem aí a proposta do Mat Work, né, do Mat Pilates, né, que foi criada pelo Joseph, como eu falei, com uma sequência de 34 exercícios, né? Esses 34 exercícios, eles vão utilizar apenas o peso do próprio corpo e um tapete. E aí ele pode ser praticado em qualquer ambiente e pode ser feito de forma individual, né, ou de forma coletiva. Esses são os movimentos do Mat Pilates, os 34, tá? E aí a gente começa a perceber que ele tem uma razão de existir. A gente vai ver isso um pouco mais à frente, né? Ele tem uma razão de existir em ordem, né? Inclusive pensando que a gente vai precisar ensiná-lo do mais simples para gradativamente colocando algum nível de complexidade maior. Isso tanto dentro de um exercício ele pode ser ensinado de forma simples, partida, fracionada, como a sequência como um todo, né? E a gente vai chegar nesse ponto um pouco mais à frente. Então, se a gente observar, por exemplo, qual a forma mais tranquila de iniciar uma prática ou a posição mais confortável? Deitado com as costas no chão, porque é uma posição de descanso, não é? Então, talvez essa seja uma posição mais segura, mais tranquila, porém não é descanso que a gente está falando, né? Então, o Mat Work, ele vai começar nas posições, né, de decúbito dorsal, com o tronco, as costas apoiadas no solo, né? E vai valorizar muito nesse início flexões de tronco e quadril. Então, nesse primeiro bloco, nesse início, a gente vai sempre trabalhar com esses movimentos com flexão de tronco e quadril. Pensando na lógica de que o método Pilates, ele é um método compensatório, né, que a gente vai precisar mudar de posição o tempo todo para fazer essa circulação fluir, né, a gente vai depois, não necessariamente nessa ordem, mas para um nível de dificuldade um pouco maior da própria flexão de tronco e quadril. Então, deixa eu ver se eu consigo apontar aqui. A gente tem um exercício, por exemplo, como o roll-up, né, que é essa subida articulada da coluna, né, e ela finaliza quando o aluno ele coloca os braços lá no sentido dos pés. Então, ele está fazendo uma flexão grande, né, do tronco, dobrando bem o tronco, né, e no quadril, tá? Quando a gente vem aqui para baixo, no Open Leg Rocker, a gente faz uma posição similar, né? Então, a gente tem, se a gente deitar esse bonequinho aqui, colocar as pernas dele para baixo, para o chão, a gente tem uma posição similar de flexão de tronco e quadril, porém, agora a gente tem um nível de dificuldade a mais. As pernas não estão mais apoiadas no chão, elas estão flutuando, e a gente está sentado sobre a base do sacro, né? Apoiado somente no bumbum. Então, essa lógica de sequência, ela vem dizer assim, olha, você conquistou esse movimento, querido aluno, agora você está pronto para movimentos que vão fazer o uso desse padrão, porém, com nível de dificuldade a mais. Isso vai acontecendo durante a sequência inteira, tá? Depois a gente vai vendo a possibilidade de trabalhar com o abdômen no chão, né, decúbito ventral fazendo extensões, né, onde a gente vai abrir o peito, né? Abre o peito, olhando para frente. E aí começam algumas outras possibilidades de movimento. Então, a gente já tem uma inclinação, em que as pernas estão mais altas do que o tronco e a cabeça. Dessa forma, o sangue vem para essa região superior. Depois, a gente senta, né? E aí, aqui, ó, por exemplo, a gente senta, e aí o sangue já
a circulação, né, já se destina para a região inferior. Depois a gente vai e deita em decúbito lateral, deita de lado, faz movimentos de um lado, depois do outro. E aí, novamente, a gente vai revisitar os padrões conquistados anteriormente. Flexão de tronco e quadril com desafio grande. Flexão de tronco e quadril com desafio grande. Depois, extensão de tronco, né? Barriga para baixo com um desafio adicional. Aí a gente entra para as posições de prancha, com descarga de peso nos membros superiores e inferiores. Então, a gente faz isso com a prancha com o abdômen para baixo, depois uma prancha com o abdômen para cima, depois uma prancha lateral, com flexão lateral, né? Então, se percebe o quanto o corpo ele se movimenta em diferentes posicionamentos. Depois a gente faz balanços, exercícios de controle e, por último, a gente finaliza essa sequência de pé, depois em prancha, depois fazendo uma espécie de marinheiro, que são os push-ups, né, são as flexões de cotovelo. Depois a gente volta a ficar de pé e vai de novo. Então, esses movimentos do Mat Pilates, eles vão trabalhar claramente o corpo como um todo, né? Eles vão trabalhar essas compensações de posicionamento. Então, se eu enrolei, eu desenrolo. Se eu flexionei para um lado, eu flexiono para o outro. Se eu estou sentado, depois eu estou inclinado. Então, né, isso vai fazer com que essa circulação passe pelo corpo todo, todos os órgãos, e ofereça a ideia, né, que Joseph Pilates traz como ducha interna, que é uma oxigenação grandiosa do nosso corpo, né, no sentido de fazer uma super limpeza, né? Então, ele pensou nisso de dentro para fora. E, claro, como eu já falei desde o início, né, valorizando muito esses aspectos da respiração. Então, quem pode praticar, Maritza? Percebe? Não tem restrições, né? O que a gente pode fazer são adaptações de acordo com a necessidade e com a possibilidade de cada aluno que aparece. Então, crianças, e era uma preocupação de Joseph, né, já estimular, incentivar hábitos saudáveis, né, de prática de exercícios físicos, especificamente com o seu método, né, que ele faz essa proposição. Atletas, que a gente tem uma gama de artigos na literatura que trazem os benefícios para algumas capacidades físicas, como força, resistência, controle, equilíbrio, né? Melhorando, inclusive, o rendimento de atletas, né, de diversas modalidades, tanto individuais como coletivas. O público idoso, que frequentemente é o que está mais aí nos estúdios de Pilates, né, porque há uma recomendação dos médicos para que o método seja uma opção de prática, né? Para o pessoal que está aí há muito tempo inativo, né, que está sedentário, que precisa iniciar uma prática, né, e deve sim iniciar, né, por esse trabalho, né, de conexão, de entendimento do seu próprio corpo, até porque há uma mudança da forma de se visualizar, né, de se perceber. Gestantes e vocês, né, todos nós, podemos iniciar essa prática, podemos fazer esse método, né, e usufruir dos benefícios, né, que ele proporciona. Mas pensando no público idoso, que talvez seja o público que com mais frequência, né, ocupa os estúdios de Pilates e é incentivado, como eu falei, a prática do método, vocês devem se perguntar assim, mas eu vi que o Mat Pilates, o pessoal deita no chão e faz exercícios com o peso do próprio corpo. Eu vi os bonequinhos lá fazendo exercícios bem difíceis. Isso não é viável para público idoso. Posso provar, né? Então, eu fui agraciada com a possibilidade de poder inserir o método Pilates no programa de extensão, que é o Master Vida, o programa Master Vida lá da UPE, né? E é proporcionado aulas de Mat Pilates para o público idoso, além de outras modalidades. A gente tem hidroginástica, a gente tem agora o Master Força, que é a musculação, mas a gente tem o método Pilates no solo, e a gente consegue observar, primeiro, um fator importante para a formação dos nossos futuros profissionais, dos nossos estudantes, né, que estão lá como monitores, mas também dos nossos idosos, né, que conseguem alcançar bons resultados, principalmente em relação à funcionalidade, né, autonomia. E aí, quais as repercussões, né? Então, existem muitos artigos envolvendo o método Pilates, principalmente o Mat Pilates, porque, de certa forma, é mais
sei lá, mais democrático, né? Dá para a gente fazer e identificar a prática do método do MET Pilates com mais facilidade do que nos estúdios, né? Então, a gente tem aí bons resultados para indicadores para a prevenção de quedas, né? E esses indicadores seriam melhora da mobilidade, melhora da flexibilidade, melhora do equilíbrio postural, do controle espaço-temporal na marcha, né? No caminhar, no andar. E isso, consequentemente, vai sendo potenciais fatores para redução, para prevenção de quedas ou redução dessa incidência, né? Mas esses são só alguns elementos, né? Porque a gente tem aí estudos bem recentes de 2023, né? De Meng-Shu e alguns colegas colaboradores, né? Que traz aí uma revisão e meta-análise com múltiplos resultados da saúde, como redução do IMC, do percentual de gordura, redução das dores, inclusive das dores osteoarticulares, que são incapacitantes, né, que limitam essa autonomia, né, melhora do sono, melhora do equilíbrio, além de outros aspectos, né, que a gente pode identificar. Isso tem uma relação forte com a variabilidade dos movimentos, né? Quanto mais a gente faz movimentos plurais, movimentos em diversos decúbitos, né, de barriga para baixo, de barriga para cima, decúbito ventral, decúbito dorsal, né, a gente proporciona padrões de coordenação mais diversificados, né, uma melhora dessa visualização do próprio corpo, né, dessa consciência do próprio corpo, né, e outros fatores associados. E aí tem um trabalho, né, de uma vamos dizer assim, uma discípula de segundo grau, né, do Joseph Pilates, que ela trouxe alguns elementos interessantes. Vê, um dos mais frequentes benefícios associados ao método é relacionado à postura, né? Todo mundo diz, Pilates melhora a postura, melhora o equilíbrio, melhora o tônus muscular, né? Enfim. E aí ela trouxe um elemento bem bacana em relação a isso, que foi todos esses benefícios, ou a maioria deles, tem uma relação direta com a característica da técnica. Então, o método Pilates, ele tem, por exemplo, como uma importante característica o controle do posicionamento do corpo, a progressão dos exercícios, a combinação de contrações, musculares isométricas e isotônicas, e diferentes posições e diferentes aparelhos, né, na realização dos exercícios. Esses aspectos caracterizadores da técnica, eles são responsáveis pelo benefício de postura e alinhamento corporal. Então, quando a gente olha, por exemplo, na consciência corporal, né, a gente tem uma técnica que vai focar bastante na concentração, na precisão e qualidade dos movimentos, uma técnica que vai, né, valorizar essa combinação de contrações isométricas e isotônicas, né? A gente vai valorizar a variedade de movimentos, inclusive em diferentes posições e aparelhos, e essas características vão ser responsáveis pelo ganho de consciência corporal. Então, quando a gente consegue entender o que a técnica faz, o que o método faz, a característica dele, o que é que ele tem como base, como princípio norteador, a gente consegue encontrar uma justificativa, né, bem plausível para os benefícios que a gente encontra, né, e inclusive benefícios que são aí compartilhados, né, por muitas pessoas que já praticaram, que conhecem o método, né, de alguma forma. Aí Maria disse, então tá bom, pensando que possivelmente eu estou falando aqui para muitos futuros colegas de profissão ou para profissionais do movimento, né? Talvez a pergunta seja ok, muita informação, bastante coisa, muita informação rica. Como eu ensino, então, o Pilates? Primeiro, o Pilates ele precisa de estudo, assim como, né, muitas outras áreas, muitas outras práticas corporais, né? Precisa de bastante estudo, mas como ele talvez ainda seja perpetuado na sociedade com algumas fragilidades em torno do que verdadeiramente é o método, a gente precisa, né, se ater bastante a essas questões do estudo, né? E aí, por esse motivo, eu inclusive citei que eu estou em outra formação, né? Nunca é demais. Mas também sentir no próprio corpo. Isso vale para, basicamente,
todas as áreas, né? Todas as áreas do movimento. Quando você sente no próprio corpo, enquanto professor, você consegue dar comandos mais reais, mais assertivos, né? Bem como você consegue entender as dificuldades e adaptar para o seu aluno. E assim ele consegue alcançar algo a mais, né? Uma outra coisa é que, às vezes, a gente precisa entender que precisamos começar do básico, de verdade. Então, ensinar da forma mais simples para depois chegar a formas mais perto do MET 34, que foi proposto por Joseph Pilates no seu livro. Então, a gente vai, pouco a pouco, desatando nós. Então, a gente vai, muitas vezes, partindo esse movimento para ensinar, deixando ele próximo do movimento que Joseph Pilates propôs lá no seu livro, né, no seu sistema, mas a gente vai pedagogicamente tentando alcançar, né, etapas e vencer essas etapas até que o aluno consiga fazer. Isso eu estou falando de movimentos isoladamente, tá? O movimento 1 eu vou partindo ele, o exercício 2 eu vou partindo ele e etc. E pensando em 34 exercícios, um aluno que inicia no método Pilates, ele não faz de cara os 34 exercícios. É muito, né? É uma exigência grande. Então, ele, na verdade, ele vai fazendo na ordem os exercícios que ele é capaz de fazer e que naquele momento são bons para ele. À medida que ele vai conquistando esses movimentos, a gente vai também na ordem incorporando mais movimentos. Então, às vezes, uma aula começa com 7 exercícios, começa com 10 exercícios, começa com 12, aí vai passando para 18, vai passando para 19, vai passando para 20 e poucos, até que o aluno faz uma sequência completa, dentro das possibilidades e das suas necessidades, né? Então, cada corpo vai se mover de uma forma, né? Inclusive em dias diferentes, cada corpo se move diferente em dias diferentes, né? E a gente vai precisar ir respeitando isso. Acima de tudo, segurança, né? Então, eu falei, é melhor fazer menos e prezar pela qualidade do que fazer muito e machucar e deixar o aluno com algum desconforto que faz com que ele não continue, né? Então, a ideia é levar o aluno e fornecer para ele uma estratégia de alcançar um estilo de vida ativo, né? E repetição é a chave do aprendizado e da evolução, né? Então, a sequência ela vai ser repetida e repetida de maneiras diferentes, dinâmica, eficiente, pode ser divertida, pode utilizar alguns acessórios, né? A gente pode se envolver em uma repetição de movimento, que é muito importante, mas de uma forma que motive aquele aluno, né? Que ele continue, né, vidrado naquela aula que você está proporcionando para ele. E aí, o meu conselho é que o start seja pelas obras de Joseph Pilates. Então, ele escreveu 2 livros que estão aí, né, reunidos nessa obra completa, né, uma sugestão, que foi, inclusive, o meu amparo aí para construir essa parte introdutória inicial, né, que foi o livro Sua Saúde, publicado em 1934, né, com essa reedição em 2010, e Retorno à Vida através ou pela Contrologia, né, que é o livro que foi publicado em 1945, que traz realmente os exercícios na ordem, como fazer e algumas orientações norteadoras, né? Então, uma informação importante, uma mensagem importante que eu escutei e fiquei muito feliz, né, de conseguir ouvir isso e queria repassar adiante. Não mude o trabalho, deixe que o trabalho mude você, né? E aí foi Jay Grimes que falou. E aí agora me fala, né? Era assim que você conhecia o Pilates, né? De que forma eu pude contribuir aqui. Então, eu agradeço, né, a oportunidade de conversar um pouquinho sobre isso. Estou aberta aí, né, a algumas perguntas, discussões, colocações. Obrigada, gente. Muito obrigado, Maritza. Muito, muito boa a sua palestra, envolvente. Dá para perceber que é uma pessoa que estuda profundamente o assunto e que também tem paixão, né? Tem o prazer de realizar essa atividade. Maritza, nós temos aqui algumas perguntas da nossa audiência, tá? Uma dessas perguntas é a pergunta do Arthur José Braga de Mendonça. Ele conta o seguinte aqui para a gente.
Há um ano fiz uma cirurgia de menisco e não recuperei a força da perna. O Pilates pode fortalecer e equilibrar a força de ambos os membros ali para ele? É alguém que está pensando, então, em utilizar o Pilates aí para sua... Utilizar. Bom, obrigado pela pergunta, né? Eu agradeço esse envolvimento, né, com o que foi dito até agora. Sim, pode ajudar sim, né? Principalmente pensando que a gente vai fazer um trabalho, por exemplo, se a gente iniciar um trabalho pensando no sistema, né, começando pelo Reforme, a gente trabalha em ambiente estranho. O que seria um ambiente estranho, né? A gente trabalha deitado. Então, a gente vai anular, a priori, essa compressão, né, proporcionada pela gravidade. Ficar de pé e fazer agachamentos, por exemplo. A gente pode fazer isso num posicionamento diferente, deitado, e realizar os mesmos movimentos e fortalecer essa musculatura que envolve a região, né, do joelho. A priori, garantindo, né, um fortalecimento sem essa interferência da gravidade e mais para frente, né, aumentando aí as possibilidades de movimentação. Então, tem como sim, né? E, assim, importante salientar que, embora eu seja adepta do Pilates, o Pilates ele não anula ou não é a única coisa que vai ser necessária para qualquer tipo de trabalho, né? Claro que juntar forças, né, sempre é bem interessante. Então, o trabalho também do fortalecimento na musculação é importante, mas o trabalho no Pilates, ele pode garantir nesse início, né, um retorno a essa funcionalidade sem dor, né, vamos dizer assim. Então, a gente consegue fazer esse trabalho, sim. Muito interessante. Então, Arthur, ficou aí uma boa sugestão aí para você, tá? Maritza, temos aqui muitas pessoas aqui, ó. Mário Eduardo Ramires, top demais. Helena batendo palmas, top. Pilates para todos aqui, a Raíza Lins. Muito legal, o pessoal gostou muito da sua apresentação. Temos mais algumas perguntas aqui da nossa audiência. Vamos lá. Um elogio também da professora Francis aqui. Sempre aprendo quando assisto a professora Maritza falar sobre Pilates. Obrigada. O Daniel Petressa, aqui da ESEF também, fez uma pergunta bastante interessante. Como a tecnologia tem influenciado ou pode influenciar o Pilates aí na sua visão aí, Maritza? Olha, excelente pergunta, né? Inclusive, acho que a tecnologia, de certa forma, se a gente pensar na divulgação do método, auxiliou bastante. E se a gente levar alguns anos para trás essa pergunta, a gente consegue perceber que o método Pilates ele continuou sendo praticado e aplicável através de uma câmera, né? Por exemplo. E, inclusive, eu falei muito, né, como ensinar e falei que é importante para o professor, além de estudar, praticar. Grande parte dos professores que praticam, que realmente se detêm ao estudo do método Pilates no seu próprio corpo para poder ensinar melhor, eles o fazem de maneira remota. E isso é possível, né? O Master Vida, por exemplo, na pandemia, a gente continuou fazendo o trabalho do MET Pilates remoto, adaptando a cadeiras, adaptando a técnica para algum espaço menor, né, com alguns artifícios mais criativos, né, com alguns elementos que a gente colocava aí, objetos que os idosos tinham em casa. Então, a tecnologia, acho que ela vem para ajudar, para disseminar esse conhecimento. Porém, é preciso dizer que quando a gente pensa no método Pilates, que a gente tem um olhar muito, muito detalhado sobre algumas questões, sobre algumas correções, o trabalho pessoal, né, ao vivo, tete a tete, ele realmente tem um diferencial, né? A gente consegue fazer algo com mais qualidade, porque a gente olha, a gente às vezes toca e a gente dá nos comandos muito verbais, mas em alguns momentos a gente precisa do comando tátil, que na tecnologia a gente, de certa forma, perde, né? Em relação a plataformas, por exemplo, de ensino do método Pilates, aplicativos e etc., ainda não é uma realidade tão presente, principalmente em se tratando do Pilates clássico, né, que tem um pouco de diferença. O Pilates clássico, né, para quem não
não sabe, mas o Pilates é o que tenta manter as origens do método, né? Com adaptações que não desconfiguram a técnica. Então, não tem mistura de Pilates com alongamento, com funcional, mas sim é uma técnica que, né, tem uma forma de funcionar própria. E aí, pensando nisso, as tecnologias, nesse sentido, ainda não alcançam. Por exemplo, os aplicativos e etc. de aula ainda não é uma realidade tão presente. Poderia ser, mas ainda não é. Interessante. Aproveitando até que você comentou do Master, como é para as pessoas que muitas vezes têm o contato pela primeira vez com o Pilates lá no projeto e que, em alguns momentos, eu acredito que algumas pessoas imaginam até, essas pessoas que são atendidas ali, que é algo meio distante, fora da realidade para elas ter a possibilidade de praticar o Pilates. Como é esse primeiro contato para elas? Na verdade, lá no Master, a gente teve até uma aderência muito legal, assim, né? Em relação a esse primeiro contato, a gente tem uma boa capacitação dos monitores, né? E essa capacitação não oferece para eles somente quais são os exercícios que vocês têm que passar, né? Mas como vocês vão adaptar para pessoas que vão se mover de formas diferentes, né? Então, é uma aula coletiva. A gente tem ali em cada turma mais ou menos umas 15 idosos fazendo MET Pilates, com realidades diferentes, com dores diferentes, uma com o joelho assim, outra com o braçado, né? E aí a gente faz esse início garantindo que aquele sujeito, né, aquele idoso, ele vai fazer diante das suas possibilidades. Mas ele é convidado, né, ele é estimulado a seguir a turma. Ele faz a aula junto com a turma, os exercícios que a turma faz, mas adaptado para a sua individualidade, né, para a sua dificuldade, vamos dizer assim. E aí todo mundo faz. Então, né, realmente a capacitação faz toda a diferença para os monitores, mas é possível e é real, né? A gente vive isso lá. Que legal, que legal. E, de maneira geral, na perspectiva ali do praticante ali, eles relatam o que para você? Assim, como que é esse primeiro contato? A experiência é uma experiência prazerosa, diferente, uma descoberta para eles também, né? Porque a gente vê muitas vezes, passa pelos estúdios e a população passa ali, olha de fora, fala, isso não deve ser para mim, né? Acredito que às vezes é muito caro, mas que interessante, porque a gente tem um projeto de extensão na universidade levando Pilates para as pessoas, né? Isso. Existe muito mito em cima, né, do método, que é coisa de mulher, né, que é muito bailarinístico, né, vamos dizer assim, então a perna vem muito aqui, eu preciso de muita flexibilidade, eu não vou conseguir fazer, não é viável para mim. E em termos financeiros também, né, as formações em Pilates, o tempo que se destina para o estudo do método Pilates, são formações onerosas, são caras, mas tem um valor, né, em termos de formação, de conteúdo, inestimável, né? Isso a gente não consegue até mensurar. E, portanto, ele se torna, né, uma técnica, uma prática que tem um valor relativamente grande para algumas populações. E a gente oferecer isso num Master Vida com uma taxa, né, que faz com que muitas pessoas possam ter a possibilidade de praticar uma técnica, me parece que talvez seja um pontapé inicial para que o método chegue cada vez mais em populações que talvez não iriam ser beneficiadas pelo método. Talvez esse seja o primeiro ponto. E talvez a questão da tecnologia seja um outro ponto, né? Então, gradativamente, a gente vai alcançando. O mais importante é, talvez, disseminar que o método ele tem alguns mitos que foram criados em cima dele e que ele não é só isso, né? Ele tem mais para oferecer. E talvez só praticando mesmo. Talvez só proporcionando isso, garantindo a formação de novos professores e que esses professores levem essa notícia, levem esse método à frente, né? E a técnica seja aí, né? Show. Então você dissente, né, que está aí na educação física e ainda não experimentou a prática, experimente a prática, aproveite aí essa palestra maravilhosa que nós tivemos para absorver todo esse conhecimento e dar os próximos passos também, né? Temos aqui mais alguns comentários. Wanderson Ursulino de Lima, palestra de grande aprendizado. Maria de Fátima Lins Machado, explicações excelentes. E vamos para mais algumas perguntas aqui.
A Raíza Lins fez um comentário, acredito, durante a sua apresentação, né? Melhora no sistema cardiorrespiratório. Você poderia comentar um pouquinho para a gente, Maritza? Sim, com certeza. E talvez isso seja até uma coisa que, como assim melhora no sistema cardiorrespiratório, né? Como é que eu consigo proporcionar esse benefício? Bom, o primeiro ponto é que essa função cardiorrespiratória, ela não vai, nesse caso, ser mensurada somente pelo VO2 máximo, né? Pela sua quantidade de oxigênio aí veiculada ou acionada, vamos dizer assim, né? Dentro da sua prática, mas pela sua capacidade inspiratória e expiratória também. Então, quando a gente faz movimentos que a gente vai valorizar muito a expansão torácica na inspiração, a gente está automaticamente fortalecendo músculos inspiratórios. E quando a gente faz essa expiração ativa, contraindo o centro, encaixando bem as escapas, cintura escapular, sugando o umbigo para dentro, né? A gente está garantindo um fortalecimento dos músculos expiratórios, né? E isso faz uma diferença grande, né? Inclusive porque o Joseph Pilates também pensou nisso e ele criou um acessório que é uma espécie de catavento na pontinha, que é o Breathe Assessor, né? Que tem um catavento na pontinha e uma piteira, uma espécie de piteira, um canudinho. E aí ele estimulava os alunos a fazerem alguns movimentos de inspirar profundamente e soprar o quanto fosse necessário para aquele cataventozinho, né, para aquela rodanazinha, ela ficar o máximo de tempo rodando ali. Então, ele pensava nisso até na criação dos seus acessórios, né? Além do mais, o fato da gente mudar de posição, fazer um trabalho de variabilidade de movimentos, e eu acho que uma coisa que eu não falei, não existe pausa cronometrada. Então, é como se é uma fluidez de movimento, um em cima do outro, que faz com que o exercício ele se mantenha em uma determinada intensidade, por vezes mais alta, por vezes mais baixa, por um período praticamente de 50 a 60 minutos. Então, essa característica de ritmo e fluidez de uma aula de Pilates faz com que a gente tenha uma demanda cardiorrespiratória grande. Né? Então, por isso que ele foi considerado como um benefício que pode ser atingido. Existem, na sequência do Reformer, especificamente, alguns exercícios que eles são exclusivamente respiratórios. Na maioria das vezes, a gente inspira naturalmente nos exercícios, né? Inspira naturalmente e respira naturalmente. Mas existem alguns que são onde a gente precisa dar o comando de inspira quando o carro vai para trás, né, o carro do Reformer, e expira quando ele volta. O tempo que o carro vai para trás é um tempo relativamente considerável, relativamente longo. Então, eu passo muito tempo inspirando, aumentando aí a minha capacidade inspiratória. De igual maneira, eu volto e passo muito tempo expirando, aumentando a minha capacidade expiratória. Então, não é uma função cardiorrespiratória no sentido de elevada intensidade, mas é de uma intensidade contínua. A gente passa a aula inteira fazendo movimento. Não tem respiro de 1 minuto entre os exercícios, por exemplo, né? Como a gente vê na musculação, né? Um descanso, né? Uma pausa. Então, seria muito nesse sentido. Muito legal. Temos aqui uma pergunta da professora Francis. Eu vou para uma delas aqui. Ela fala o seguinte aqui: o Pilates, né, então, pode ser aplicado também para alta performance esportiva, além da prevenção de lesões, mas buscando a expertise do movimento específico para auxiliar no esporte? Acho que é uma questão interessante, né? Que, de repente, os profissionais, a partir desse debate, dessa conversa, quem está trabalhando, às vezes, com esportes de equipe, esportes individuais, entender um pouquinho como o Pilates pode acabar contribuindo. Comenta um pouquinho para a gente. Sim. Inclusive, eu até comentei, né? Tem bastante estudos, tem algumas ressalvas sobre os estudos com Pilates, que eu vou falar um pouco mais à frente, mas tem muitos estudos que vêm tentando trazer, né, esse uso do método
para o alto rendimento, para os esportes, para a prática esportiva, né, de uma maneira geral, seja em qualquer âmbito dos esportes. E os resultados, eles são bem interessantes, não só para a prevenção de lesões, né, mas muito mais para também te deixar a par do teu próprio corpo no movimento. Eu falei muito que no sistema do método a gente tem quase que um tronco comum, vamos dizer assim, né? Então a gente tem a sequência de match work do reformer e a gente tem os corretivos. E aqueles exercícios, aqueles equipamentos corretivos, eles muitas vezes podem ser o ponto chave, né? Aquele destaque para o trabalho com o atleta, onde a gente vai trabalhar com as necessidades específicas da modalidade, as necessidades específicas do indivíduo, do atleta, né? Para uma fragilidade, por exemplo, em determinada musculatura, para um desalinhamento que pode ser lesivo, né? Para uma falta de conexão do centro, que faz com que, por exemplo, esse indivíduo tenha uma velocidade de reação mais baixa ou uma dificuldade de se equilibrar, então esportes de contato, e isso tudo a gente já tem boas investigações que trazem, né, esses elementos. O que eu falei a priori sobre as pesquisas com o método Pilates é que existem muitas pesquisas que não trabalham com o método Pilates clássico, né? E, de certa forma, o protocolo de exercícios, ele não segue essa sequência. Então, a gente tem ali muitas interferências de exercícios que não são propriamente do Pilates, são exercícios de alongamento, exercícios do treinamento funcional, que podem mascarar o resultado, né? Então, existem alguns estudos que mostram que o resultado não muda, mas quando você vai olhar para a prática que está sendo ali colocada, né, como um experimento, né, como a intervenção, desculpa, ela não traz, né, realmente alguns artifícios que façam a gente dizer o método Pilates foi bom para isso aqui. Então, já é um destaque que eu dou, é que precisamos muito de mais investigações, mas existem muitas boas, mas precisamos de mais. Muito bem, fica aí o convite também à comunidade acadêmica, então, né? Exato. Rosana do Ponte tem aqui uma curiosidade. Professora, gostaria de lhe ouvir um pouco sobre indicação de Pilates para crianças. Parabéns pela apresentação. Obrigada, Rosana. O Pilates, ele pode ser praticado, como eu falei, né? Isso, inclusive, é algo que o próprio Joseph Pilates ele prezava muito por qualquer público. A gente faz as adaptações que são necessárias. Para o público infantil, para as crianças, às vezes é uma questão da criança ela não encaixar no equipamento. Então, você pense no reformer, que tem um reformer, né, que é a cama deitadinha lá, o carrinho que desliza sobre molas, né? E aí a gente tem uma criança que tem, 1,20 m, 1,30 m. Ele não comporta ali no equipamento. Entretanto, o carro-chefe do método, como eu falei, não é só o reformer, é o match work também. E aí existem boas escolas de formação, bons profissionais que fazem um trabalho bem bacana do Match Pilates para crianças, seguindo essa sequência e trazendo elementos que podem fazer com que elas gostem, se interessem, continuem praticando. Então, muitos dos exercícios do método Pilates, eles têm a própria nomenclatura deles é bem direta. Alongamento de uma perna, né? Alongamento das duas pernas, ou empurre das duas pernas. Mas existem alguns que têm nome de animais. Então, a gente tem o seal, que é a foca, a gente tem o crab, que é o caranguejo. E aí, esses movimentos a gente pode utilizar como de uma forma lúdica. Então, vai muito de como o professor, ele domina essa sequência, domina esse conhecimento e consegue passar esses movimentos, esses exercícios para as crianças. Então, a gente tem aí alguns colegas, né, o Pilates na Escola, dentre outros, que fazem esse trabalho do Match Pilates para crianças dentro da aula de educação física escolar ou como uma opção no contraturno, né? Então, seria como se fossem as escolinhas de futebol, basquete, e aí tem a do Pilates. Então, é bem bacana esse trabalho. O Joseph Pilates, no seu livro, ele falava muito sobre isso, né? Primeiro, antes de tudo, eduque as crianças, né? E ele não estava falando de educação, de sente, seja comportado, mas ele estava falando de práticas corporais, proporcionar para ela uma cultura corporal de movimento que ele propõe o método que ele criou. Então, é possível já dar aula para criança, é muito gostoso, né? A minha filha, inclusive,
adora ficar me imitando para cima e para baixo. E talvez seja, né, a forma de atuar, a forma de ensinar, mas também o pontapé inicial que a gente pode ter aí com os nossas criancinhas. Muito legal. Falando disso, eu até lembrei uma questão aqui. Eu trabalhei com musculação infantil, né, musculação para crianças e tal. E depois de algum tempo a gente começou a ver aí pelo mundo algumas fábricas se especializaram em elaboração de equipamentos para o tamanho infantil de musculação, né? Todos os mitos que você comentou também existem, né? A criança não vai gostar, e na verdade depende de como o profissional começa a ensinar isso, como ele utiliza, né? Por acaso, sabe se existe já alguém de olho nisso? Já pensou em fazer as máquinas em tamanho infantil aí pelo mundo, né? Não conheço, mas seria uma boa. Uma boa. Muito legal. Seria muito legal. Vamos lá, então. Temos mais algumas perguntas aqui. O pessoal gostou muito da palestra. Vamos aqui. O Tiago Luiz. Boa noite a todos. Gostaria de saber se é obrigatório fazer o ensino do MET Pilates a partir dos exercícios já naquela ordem de 1 a 34, ou posso modificar a ordem, por exemplo, 2, 4, 6, 8 e assim por diante. Boa pergunta. Inclusive, isso, né, é um ponto importante para a gente frisar, né? A lógica do método Pilates, né, a lógica de Joseph Pilates, foi criar uma certa ordem de movimentos, mas não porque ele quis assim e a gente tem que decorar e ensinar dessa forma, né? Mas porque os movimentos eles vão sendo ensinados e vão sendo colocados na sequência, né? Vão sendo passados para os alunos, de forma que o exercício anterior ele traz algum elemento que vai ser utilizado no próximo. Então, é muito comum a gente ensinar, por exemplo, determinado exercício e assim, isso você fez no exercício tal antes, né, que te deu esse respaldo. Ah, é verdade. Tem uma ligação desse que eu estou fazendo com aquele outro. Aquele era mais fácil. Agora eu estou sentindo uma dificuldade. E ele me ajuda. Então, a indicação de seguir essa sequência é para garantir, né, que você está progredindo com esse aluno. Além do mais, quando a gente muda muito a sequência, como é que a gente vai conseguir avaliar se o aluno realmente melhorou no método Pilates? Entende o que eu estou falando? Então, a gente muda a sequência o tempo todo. Qual é o parâmetro que a gente vai ter para avaliar se o aluno ele segue as diretrizes do Pilates, de fluidez, de conseguir, por exemplo, estar presente, concentrado, de contrações isométricas e isotônicas? E uma outra questão é a mudança, a compensação, né? A mudança dos decúbitos. Essas mudanças, elas são pensadas de forma lógica, né, para que a gente compense. Então, existem até transições de movimento. O que é transição de movimento? Eu faço o movimento 1, faço o 2, faço o 3. Quando eu vou fazer o próximo, sei lá, o quinto, eu uso o 2. Então, eu uso o roll-up para subir, né? Porque essa transição de movimento já me foi ensinada lá atrás como um exercício e agora eu uso ela, né? Isso garante que a gente tenha exercícios na pausa, na troca, essa é a transição. No Reforme, a gente tem muito isso, a gente faz exercícios de extensão e às vezes a extensão, quando o aluno está aprendendo, ele sente um desconforto na lombar. Quando a gente vai simplesmente fazer uma troca de mola, a gente estimula o aluno a ele fazer a troca de mola. Porque quando ele vai fazer a troca de mola, ele precisa se curvar, se abaixar. Quando ele se abaixa, ele compensa o movimento, né? Então, o método ele foi criado de forma que a gente sempre esteja ali treinando, compensando e sempre aperfeiçoando o que foi treinado desde o início. Então, por isso que me parece bem importante seguir essa ordem. Mas, por exemplo, vamos supor que o aluno ele faz o exercício 1, faz o 2, mas o 3 ele ainda não está pronto para fazer. Ele é obrigado a fazer? Não, ele não está pronto, eu vou machucá-lo. Então, eu pulo ele, né? Eu passo para o próximo. E aí, eu vou fazendo na sequência. E, mais uma vez, ele não está pronto para fazer. Eu pulo, passo para o próximo, não tem problema,
né? Mas tirar da ordem, me parece que a gente desmancha um sistema que foi criado, né, logicamente, para fazer um trabalho bem eficiente com o corpo, né? Principalmente pensando nessa lógica de compensações, que é o que faz com que o Pilates tenha esses benefícios, né? Essa é a jogada, né? A sacada. Se a gente desconfigura ele, os benefícios eles não são atingidos da forma que foi proposta, né? Pensado. Opa, ficou sem som. Aqui temos, então, desculpa, Maritza, temos aqui uma pergunta da Francis Lene, Clemente Genuíno Silva. O Pilates pode ser feito na água ou somente no solo e equipamentos? E aí, já existe alguém que tentou colocar o Pilates, os exercícios na água? Conta pra gente. Existem aí algumas criações, né, em cima do método Pilates. E aí, de fato, muda um pouquinho a proposta, na verdade, muda bastante a proposta, né? Eu acredito que existem bons exercícios que podem ser feitos na água. O método Pilates ele foi criado para ser feito, né, num ambiente terrestre, né? De forma que a gente se utilize, por exemplo, pensando no método Pilates, né, da gravidade, se utilize dessa descarga de peso que eu falei, né? Se utilize das torções, mas principalmente o método Pilates ele precisa da ancoragem. Lembra que eu falei? A gente precisa ter algum ponto fixo para que o outro ponto, os outros membros, o membro, ele possa se mover adequadamente. Na água, por conta, inclusive, de alguns elementos que configuram a água, a gente não consegue ter esse ponto de ancoragem. Então, o pé, mesmo que a gente fique na vertical, né, em pé dentro da água, a gente não tem aquela tração, aquela conexão dos pés com o fundo da piscina, por exemplo. Então, isso já seria um ponto que não garante a ancoragem, né? Não garante esse ground, esse fixar no chão, esse enraizar, né? E aí a gente não consegue fazer e atingir os benefícios do método, isso é um ponto. A outra questão é que, de fato, ele não foi criado para ser utilizado dentro da água, né? Na água a gente pode fazer outras técnicas, né? Outros movimentos, outros exercícios. Além do mais, pensando que na água, para a gente fazer os exercícios em alguns decúbitos, eles não funcionam tanto. Então, a gente desconfiguraria, por exemplo, a lógica da sequência que foi criada, né? Então, por isso, existem alguns profissionais que criaram o que eles chamam de Water Pilates. Mas se você for olhar, estudar com profundidade, você percebe que, na verdade, ali estão sendo feitos exercícios no ambiente aquático que vão focar em alguns pontos do Pilates, mas não é Pilates de fato, né? Então, por exemplo, nem tudo que eu faço respirando, conectando o centro, apertando o abdômen, ou, sei lá, trabalhando o corpo como um todo, é Pilates, né? O Pilates ele tem a característica de ter exercícios próprios, inclusive os equipamentos e alguns acessórios, eles têm patente, né? De tamanho, de formato, de altura, de tamanho das alças, tamanho do couro, tamanho da mola, né? Intensidade da mola. Então, existe uma sistematização, uma organização desse método para garantir que o Pilates seja Pilates, né? Mas existe sim, né, algumas técnicas que se utilizam de alguns elementos do Pilates, como eu falei, né? Mas não é Pilates, tá? É como se eu fosse fazer um treinamento na musculação e eu contraísse meu abdômen e eu encaixasse minhas escápulas, apertasse os glúteos, respirasse, desse aquele ar de concentração, de precisão de movimento, mas eu não estou fazendo Pilates, eu estou fazendo treinamento de força, utilizando o que é positivo na técnica Pilates. Entende? Acho que eu, né, consegui responder um pouco. Se não, me avise. Excelente, excelente. Pessoal, fiquem à vontade para os comentários, tá? Ou seja, a pessoa acaba utilizando ali
em alguns momentos ela vai perceber, a partir até mesmo do conhecimento que ela adquiriu, vai falar, olha, alguns dos princípios que eu aprendi ali com o Pilates, eu posso ver o que de benefício ele tem numa outra situação para conduzir o meu aluno por um caminho desejado, né? Ideia interessante. O Everton Matias coloca aqui uma questão. Professora, existe alguma contraindicação em relação ao Pilates para uma pessoa com hipermobilidade ou hiperflexibilidade, ele coloca? Pronto, é isso. Não existe, né? O que a gente faz no Pilates, como eu falei, né, a gente tem um olhar muito detalhado no aluno, tanto que a prática do MET ela pode ser coletiva, mas originalmente o sistema, né, o método Pilates, ele preza muito por um olhar individualizado, né? Então, as aulas em estúdios de Pilates, né, em ambiente fechado, que usam aqueles equipamentos que eu falei, com molas e etc., geralmente atendem uma pessoa, duetos ou trios, né? Existem alguns estudos que atendem a quantidade maior de alunos ao mesmo tempo, mas tentando sempre nivelar a turma para que ela tenha um andamento parecido, né? Para não diminuir a fluidez da aula, tá? Mas o método Pilates em si, né? Ele vai valorizar bastante, né? Essa congruência dos movimentos, né? Então, isso talvez, não sei se eu respondi tua pergunta, mas isso talvez, né, leve, né, a alguns benefícios. Quando a gente vai individualizar muito as sessões e a gente tem aquele olhar mais apurado sobre o aluno, que é uma característica original da técnica, mas no Brasil ela funciona um pouco diferente, né? Porque culturalmente a gente quer estar envolvido em aulas mais coletivas e com um preço diferente. Quando a aula é individual, o preço é mais alto, né? Então, ainda tem um choque, uma diferença um pouco dessa realidade, né? Então, quando a gente faz esse olhar individualizado, a gente pode garantir essas adaptações, né, para os alunos, a gente consegue garantir a qualidade de movimento, a gente consegue garantir que os alunos, eles sigam aqueles princípios norteadores, né, que eles consigam executar com qualidade e, assim, alcançar esses benefícios, né? Então, essa prática ela, né, tem algumas características bem específicas nesse sentido. Muito legal. Então, aí, alguns benefícios, né, Everton? A gente vem nesse caminho. A Francis fez uma questão aqui que eu acho que é bem interessante, acredito que você vai explorar aí, que é algo que provavelmente quem faz a formação aí acaba vendo, às vezes, as pessoas que nunca estudaram Pilates usando talvez algum equipamento. Então, vamos ver se é isso mesmo. A pergunta da Francis, o contrário também acontece? Usar o Pilates como um aparelho de musculação? Será que a gente vê isso por aí? Conta pra gente, Maritza. Não, mas usar os princípios do Pilates na musculação, sim. Inclusive, eu sou praticante de musculação também. No momento, né, arrastando-me um pouco. Mas eu levo esses princípios para lá, como eu tinha falado antes, né? O que acontece, muitas vezes, é que, como eu falei, que foi inquietação minha no começo, quando a gente talvez tem uma formação que ainda está no início, uma formação em que o professor não teve um contato com o Pilates clássico, né? O Pilates que garante um pouco essa origem. Então, os alunos que vão sendo formados, os professores que vão sendo formados, eles vão sendo formados com uma ideia um pouco diferente do que de fato é Pilates. E aí acontece muito de se fazer movimentos da musculação ou movimentos do funcional em cima dos equipamentos de Pilates, né? E aí é a mesma resposta para o Water Pilates, né? O Pilates na água. Usa o equipamento, mas não está se utilizando dos movimentos do Pilates. Porque são basicamente 2 blocos que precisam ser considerados. Os exercícios que foram criados pelo Pilates e a forma de executar. Essas 2 coisas precisam estar juntas para a gente garantir que a gente está dando aula de Pilates. Não adianta eu usar, por exemplo, algum equipamento e fazer um trabalho ali de rosca direta, né, puxando uma mola. Existe esse movimento, tá, no Pilates, mas eu só estou dando um exemplo, puxando algo simples da musculação, né? Mas fazer esse movimento no equipamento de Pilates não significa que eu estou fazendo Pilates.
E aí, infelizmente, essa é uma realidade, alguma realidade que acontece no nosso cenário, né? Não aponto culpados, não aponto certo ou errado, né? Mas aponto talvez que essa informação sobre o Pilates original, né, ela precisa chegar mais à frente. E isso vai minimizar essas questões, né? Os exercícios, o Pilates, ele precisa ser feito com os exercícios de Pilates, com as características do método Pilates que configuram o Pilates, né? Tudo bem a gente fazer qualquer outra prática, qualquer outro exercício, tudo bem. Mas para ser Pilates, ele precisa seguir alguns pontos, né? E inclusive esse ponto é os exercícios, né? Os exercícios eles foram realmente deixaram em registro. Então não é nada que foi criado por alguém, né? Foi o Joseph Pilates que criou o seu sistema. Inclusive tem um documentário bem legal que foi feito, né, sobre o Joseph Pilates, que conta que, por exemplo, quando ele morreu ainda meio chateado, porque ele não tinha alcançado seu objetivo de vida, que era fazer com que o Pilates que ele criou, a contrologia, chegasse ali em todas as pessoas, né? E talvez como uma forma de contribuir para essa mudança de estilo de vida, né? Então ele fala muito isso é muito retratado no documentário. Então a gente precisa, né, Pilates. Tem que estudar a fundo, né? Não adianta, às vezes, né? A pessoa, às vezes, olha assim o equipamento e vai ali intuitivamente, fala, tem um equipamento disponível no meu condomínio, eu vou atender alguém ali, vai usando de qualquer maneira. Não, para ter o benefício, tem que estudar mesmo, gente. Aí, conforme a Maritza está mostrando, é um longo percurso. Maritza, agora eu tenho algumas curiosidades aqui para te perguntar. O que você percebe aí? Eu sou curioso, eu gosto de experimentar, então quando eu estava viajando, tinha uma amiga lá em Santa Catarina que tinha um estúdio, aí eu aproveitei para fazer algumas sessões lá, já experimentei fazer algum cursinho também para ver como que é, diferentes áreas, dentre elas o Pilates. E aí, assim, fica uma questão pensando aqui. Como que o profissional de educação física, você comentou um pouco sobre esse acompanhamento, esse olhar da evolução do aluno ao longo do período, até mesmo pelos exercícios, esse feeling que ele tem que ter, e que, né, tem que ter também o conhecimento. Se você sai mudando as coisas, como você vai saber se está ou não melhorando? Mas como você acredita que o profissional de educação física, a partir do repertório de conhecimento que ele tem dentro da universidade, da avaliação física especificamente nessa questão, como é que ele pode fazer um link entre essas duas coisas? O que ele aprende na universidade com a avaliação física, a avaliação postural, os testes para verificação da flexibilidade, da força, com a utilização aí do método Pilates? Nossa, eu acho que o link, ele é perfeito, né? Inclusive, ele é um link perfeito, vamos dizer assim, né? Visto que, né, o profissional de educação física, ele tem muito, na sua formação, ele tem uma pluralidade de conhecimentos. Então, a gente tem desde a parte mais física, né, até a parte bioquímica, fisiológica, anatômica, mas também uma parte social importante, psicossocial. Então, acho que a formação do profissional de educação física, a meu ver, e eu, né, sou suspeita para falar, porque realmente eu, né, gosto do que eu faço, mas é uma formação muito completa, né? E eu até nem entendo por que o profissional de educação física não se empodera em relação a isso, né? Nós aprendemos muito de muita coisa, né? E se a gente puder juntar todas essas informações, né? Essa prática avaliativa, mas essa didática que a gente aprende, forma de ensinar, forma de conseguir ter um olhar diferente, uma observação diferente, né? Com os nossos alunos, porque é para isso que a gente se forma, né? Muito para servir o outro, né? Para ajudar o outro. Eu acho que a gente tem resultados incríveis e me parece, né? Pelo menos é uma sensação que eu tenho, é que profissionalmente falando a gente se realiza mais, porque a gente consegue realmente dar para os alunos, olha o quanto você melhorou, né? Olha essa avaliação, né? Olha aonde você chegou, né? Isso eu acho que é importante, inclusive para garantir que as pessoas continuem ativas, que elas continuem, né, se movendo.
Porque, às vezes, não é todo dia que a gente está motivado para fazer. Não é todo mundo que acorda e diz, hoje eu vou praticar 1 hora de método Pilates, né? Eu vou fazer isso sozinho. Vou pegar o livro do Joseph Pilates e vou fazer a sequência que está lá no livro do 1 ao 34. Não é todo mundo, mas quando a gente consegue pegar esses elementos, esses resultados de avaliação e mostrar para o nosso aluno, e inclusive traçar para ele, olha, você precisa melhorar isso aqui. Então, os seus exercícios corretivos, hoje a gente vai fazer esse, né? Porque a gente identificou isso. Então, isso muda a forma que o aluno, inclusive, valoriza o profissional de educação física, né? A tecnologia também vem para isso, né? Que foi algo que foi comentado no início. Então, a gente precisa lançar mão disso, né? Precisa se utilizar dessas questões. O que realmente eu acho que falta, né, nessa formação do profissional do movimento, é ter esse conhecimento, mas ter um conhecimento também que a gente está lidando com pessoas, essas pessoas vão se mover de forma diferente, e às vezes o que a gente avalia em termos numéricos pode ter alguma modificação, talvez dentro do esperado, porque são seres humanos, né? Eles vão se mover de formas diferentes em cada dia. Eu até comentei isso, né? E a gente identifica isso no Pilates, por exemplo. A gente tem um dia bem cansativo, até mentalmente cansativo, e quando a gente chega na prática, a gente não consegue ativar o centro, a caixa direito. E eu dormi bem, comi bem, fiz as mesmas coisas da minha rotina. Mas a minha mente está focada em outra coisa. Então, quando a gente entende, além, né, de avaliar questões numéricas, questões, né, sei lá, antropométricas, enfim, fisiológicas, mas quando a gente consegue também ter um olhar aguçado, humano, sobre o aluno que está se movendo ali à nossa frente, eu acho que a gente alcança lugares mais à frente. E, assim, eu confesso que isso, para mim, faz muito sentido. Ver o aluno dizer assim, vou voltar, gostei, estou fazendo isso, viu? Isso é muito gratificante mesmo. Né, entender aí que a gente pode ir mais, né, para além. E isso, na nossa formação do profissional da educação física, a gente tem. E a gente precisa usar. Com certeza, com certeza. É muito bom entender essas diferentes dimensões, né, do ser humano, entender que tem a dimensão ali biológica, física, mas há também esse componente social e outras dimensões que a gente tem que considerar, né, e que, por que não considerar na nossa avaliação, na nossa anamnese? Uma questão, acho que é muito interessante, é que muitas vezes o exercício, como você apontou também aí na sua apresentação, de certa maneira, para quem está praticando, ele se torna uma espécie de régua ou termômetro, que você começa a se comunicar com o seu corpo e perceber, nossa, aquilo que eu fiz ontem, nossa, não dormi muito tarde, hoje o meu corpo está apresentando aqui para mim que isso não está me fazendo muito bem, que não está sendo legal. Então, a gente precisa saber escutar também, né, o próprio corpo, né, de certa maneira. O Jorge fez mais uma questão aqui. Nós estamos caminhando aqui para o fim do evento, mas vamos lá para a questão do Jorge Xavier. Como o Pilates trabalha e a força visando a redução de quedas em idosos? Como o Pilates trabalha o equilíbrio e a força? É isso? Visando a redução de quedas em idosos. Perfeito. Então, é o que eu já falei, né? A gente tem ali a resistência de molas e a gente tem, pensando nos equipamentos com molas, e a gente tem o trabalho do Mat Pilates, né? O trabalho do Pilates, pensando nas molas, ele vai favorecer muito essa resistência mais elástica. Então, quando a gente, por exemplo, puxa e deixa a mola, faz uma tensão na mola, né? A gente puxa essa mola e deixa ela voltar, a gente utiliza de uma força para puxar essa mola, vencer uma resistência, né? E a gente se utiliza dos benefícios da contração, da fase excêntrica do movimento. E essa fase excêntrica geralmente tem alguns balançados da mola, né? Isso a gente vai ativando mais unidades motoras, né? Se a gente fizer um paralelo desse balançado da mola com o desequilíbrio, pensando que eu estou usando as molas nas pernas, por exemplo, né? Eu estou basicamente fazendo um trabalho proprioceptivo, né?
através do uso das molas, vencendo aquela resistência. Então, esse é um ponto que a gente pode considerar, né? Uma outra coisa é que o equilíbrio, ele é dado também pela mudança de posição, né? Então, a gente muda o sujeito de posição de decúbitos, ele se levanta e deita, que é algo que em algumas práticas a gente faz assim, não, a gente vai trabalhar primeiro tudo que a gente tem para trabalhar em decúbito dorsal, para não ficar virando o aluno como se ele estivesse fritando na panela, né? Eu não sei se alguém já ouviu falar nisso. No Pilates é o contrário. Quanto mais a gente muda o aluno de posição e decúbito, a gente dá para ele, né, um certo controle do corpo dele no espaço, né, da movimentação do corpo dele naquele espaço, que faz com que ele esteja apto, ele vai sendo treinado para esses desequilíbrios, para essas mudanças de posição, né? Então, é dessa forma, basicamente, além de outros aspectos, né, que a gente consegue fazer, né, trazer esses benefícios para esses indicadores. Veja, o artigo que eu apresentei que fala de indicadores do risco de queda, eu fiz questão de colocar indicadores, porque nessa meta-análise ele não identificou, por exemplo, que o método Pilates faz com que o idoso não caia. Não foi isso. Mas ele trouxe benefícios a alguns indicadores que podem ajudar na redução, né, das quedas. Então, melhora a mobilidade, melhora a propriocepção, melhora essa consciência corporal, melhora inclusive o equilíbrio, melhora o tônus muscular, e esses fatores associados vão fazer com que haja uma redução, né, dessa incidência de quedas, né? Então, é bem nesse sentido. Espero que eu tenha conseguido atingir aí a linha de raciocínio. Muito obrigado, Maritza. Pessoal, tenho certeza que vocês teriam aí muitas curiosidades, mas nosso tempo está chegando ao fim. Agradeço a professora, a doutora Maritza Rorslin, e quero deixar aqui para vocês o convite, né, para conhecerem mais sobre a professora Maritza. Quem tiver curiosidade aqui, depois nos nossos... a gente vai colocar também o link do currículo dela ali, para quem quiser conhecer mais, tá bom? E em outras oportunidades, saber onde a Maritza está, o que ela está fazendo, para conhecer mais sobre o Pilates, tá? Maritza, foi uma grande satisfação ter você no diálogo virtual, mostrando aí todo o seu conhecimento, com belíssimos slides, sanando várias dúvidas de todo mundo aqui, tá? Agora eu vou para uma parte que a gente vai fazer alguns avisos e também deixo aqui para você um espaço para que você possa fazer os seus comentários aqui para a plateia, para todo mundo, muitos elogios, tá? São muitos. Depois você pode conferir lá no YouTube, que ele vai ficar o vídeo ali arquivado. Bom, na verdade, novamente eu agradeço, né? Como eu falei, a gente precisa compartilhar as informações que se tem, né? Eu basicamente amo, né, o que eu faço, eu acredito nos resultados do método, passei muitos anos em atuação na prática e vejo as coisas acontecerem, né? Mudei a minha forma de atuação nesse processo, né? E eu entendo que quanto mais a gente conversar e compartilhar essas informações, né, mais perto de um serviço de qualidade para os nossos alunos, né, a gente vai chegar. Então, eu fico inteiramente à disposição, né? Falar de Pilates para mim é um deleite, né? Não me atrapalha em nada, não tira minhas energias, muito pelo contrário, né? Eu fico muito satisfeita em conversar um pouco. Então, eu agradeço essa oportunidade, né? E fico sempre à disposição, né? Para o que todos precisarem. Muito obrigado. Nós que agradecemos essa noite de aprendizado aí com você, Maritza. Foi show. Excelente. Pessoal, vamos aqui então agora para alguns avisos, os nossos agradecimentos. Deixem aí seus comentários aí no nosso chat de comunicação, tá? Então, aqui, hoje, a nossa conversa hoje, ela faz parte de alguns projetos que nós desenvolvemos, tá? Hoje nós tivemos o diálogo virtual, mas eu quero dizer para vocês que a gente tem também um outro projeto
tá? Que é um projeto chamado, aqui eu coloquei no chat, tá? Hoje tivemos o diálogo virtual, mas temos um projeto que é o Estilo de Vida é Consciência, que passa toda quinta-feira na Rádio Web UPE, às 10 horas da manhã. Então, você que quer que a sua mãe, quer que o seu pai, que algum vizinho aprenda sobre estilo de vida, saúde, nós temos agora mais uma atividade aqui do grupo de pesquisa, né, do GPS. O GPS está encabeçando aí essa estratégia de comunicação em saúde, de difusão do conhecimento científico sobre saúde e estilo de vida. O diálogo virtual é uma dessas ações, e o Estilo de Vida é Consciência, o programa na Rádio Web UPE, é outra ação que também visa a difusão do conhecimento científico. Fica esse convite para vocês, tá bom? Nós temos agora alguns agradecimentos para fazer. Eu vou agradecer aqui a toda a equipe de docentes e discentes diretamente envolvidos na realização do 15º Diálogo Virtual. Nós temos diversos colaboradores, vocês viram no início aqui do vídeo a foto de alguns deles. Agradeço também à Universidade de Pernambuco e à Escola Superior de Educação Física, tá, pelo suporte aqui para a realização de todas as nossas atividades. Agradecemos também pelo financiamento, o Programa de Fortalecimento Acadêmico da Universidade de Pernambuco, o PFA, o PE, edital PROEC PFA 01 de 2023. Agradecemos também a todos os participantes do Grupo de Pesquisa em Estilos de Vida e Saúde, o GPS, pelo apoio. E vamos ver se eu consigo colocar aqui no chat. Nós temos acho que não vai, vamos tentar. Nós temos uma grande quantidade de discentes aqui, ó, entrou o nome deles aqui separado por ponto e vírgula, que vão começar o projeto aqui com a gente. Estão iniciando tanto no projeto do Diálogo Virtual, quanto no projeto Estilo de Vida e Consciência da Rádio Web UPE. E então tem muita coisa boa para acontecer, tá bom? Agradeço a todos vocês e esperamos vocês nos próximos eventos, tá bom? Uma boa noite e até o próximo Diálogo Virtual.